senhor presidente, senhores vereadores, nossa imprensa escrita e falada, nosso agradecimento pela presença, a todos vocês que se fazem presença nessa Casa de Leis hoje, nosso agradecimento também por vocês deixaram das suas casas e vieram até aqui nos prestigiar com a sua presença. Muito obrigado a todos vocês. Senhor presidente, senhores vereadores, nós se colocamos aqui novamente sobre o problema da iluminação pública da nossa cidade. Esperamos, senhor presidente, senhores vereadores, que a senhora prefeita cobre dos seus responsáveis os problemas que vêm acontecendo com a iluminação pública da nossa cidade. Os pontos escuros, as lâmpadas apagadas, tudo aquilo que é melhoria para a nossa cidade sobre o problema da nossa iluminação pública, no qual a gente fica muito triste, senhor presidente, de saber que desde o ano passado a prefeitura não repassa dinheiro para a empresa que presta serviço para a prefeitura sobre o problema da iluminação da nossa cidade. A empresa que ganhou a licitação é uma empresa da nossa cidade, uma empresa no qual nós cidadãos canarenses, estamos muito bem atendidos e esperamos que a senhora prefeita repasse os recursos que está devendo a essa empresa. Porque no começo do ano não tem como a prefeitura alegar que não tem recurso para pagar a empresa que presta serviço. Se não tiver recurso agora no começo do ano, você imaginou no final do ano como que vai fechar as contas dessa maneira. Permite? Então esperamos que a senhora prefeita tome as medidas e cumpra com a sua obrigação, cobrando da sua assessoria para que pague a empresa que está devendo. Pois não, vereador. Para não acontecer pronunciamento informal, Vossa Excelência, esse mês de fevereiro, nós tivemos uma arrecadação de R$8.564.082. A mais ainda, teve que receber mais R$546.982. Isso foi a arrecadação do mês de fevereiro, Excelência. Agradeço ao parte de Vossa Excelência e aquilo que a gente se coloca, porque tem todas as arrecadações no começo do ano, IPVA, IPTU, agora mesmo tem o imposto de renda, tudo é recurso que vem a mais para o município, do repasse normal que o município recebe. Então esperamos que o município, a senhora prefeita e a sua assessoria, repasse os dinheiros para as empresas, a moda que diz, bem simples, uma palavra, pague a conta que está devendo, né? Porque não é possível, né, ficar devendo. Eu acho que se a gente ficar devendo para a prefeitura, tem projeto de leis aí que estão entrando nessa casa para poder protestar o contribuinte da nossa cidade, para poder mandar para o cartório de protesto, sem ser mandar para a dívida ativa, mandar para o cartório de protesto, protestando o cidadão canarense. Então esse é o projeto de leis que está dando entrada nessa casa de leis. Né, senhor presidente da Comissão da Justiça e Redação. Então é uma coisa que nós vamos ter que se reunir com os vereadores, com os membros dessa Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, para nós poder discutir essa situação, porque é um caso muito grave aí o que a prefeitura está pedindo para poder protestar o contribuinte que não paga, não tem condição de pagar o IPTU, pagar uma taxa que ele precisa pagar. Então a prefeita está pedindo aí para poder mandar o cartório de protesto, não mandar cobrar a dívida aqui, sim mandar para o cartório de protesto. Então vocês vejam como que eles fazem com a pessoa que deve para o município. E daí, para quem eles devem, eles não pagam a conta. A gente sempre fala, o bom cobrador é bom pagador, né? Ele sabe cobrar as pessoas, mas pagar a conta que deve não paga. Então é uma situação bem delicada a situação. Então esperamos que a senhora prefeita pague a empresa que presta o serviço da iluminação pública e faça os melhoramentos que é preciso fazer na nossa cidade sobre o problema da iluminação pública da nossa cidade. Permita a parte, senhor? Foi não. Pois é, Vossa Excelência, só para complementar o vosso pronunciamento, além de não estar pagando a
empresa, mas a empresa nos falou, excelência, que ela quer fazer o serviço. Não falei essa sessão passada? Está na gaveta do secretário que, não, além de não pagar, mas a empresa ainda para contribuir com o município, está querendo fazer o serviço, só que o secretário colocou na gaveta e não deixa fazer o benefício. Mas não é, o benefício é para o povo. Vai pagar, vai, não está pagando. Mas mesmo assim a empresa ainda está se prontificando a fazer, mas o secretário colocou dentro da gaveta e colocou a chave e não quer abrir a gaveta. Obrigado, senhor. Muito obrigado, nobres vereadores. A gente fica preocupado. Por que a gente fica preocupado? Porque sobre os carnês de PTU que a prefeitura notificou lá na prefeitura, simplesmente eles acharam que tinha que criar uma fila para você deixar o seu CPF lá na Receita, e daí você ir, depois de que eles autorizavam você pegar o seu carnê de PTU, você poder retirar o carnê de PTU. Você tinha que sair de uma fila que você ia lá, você chegar lá e pegar o CPF para poder retirar o PTU, e outra fila para você retirar o PTU. Agora eu faço uma pergunta, senhores vereadores e a todos que estão aqui. Os mal pagadores foram lá retirar o carnê de PTU? Lógico que não foi. Quem vai na prefeitura é o bom pagador. E daí o bom pagador é penalizado ainda no município. Então é uma coisa assim que a gente não entende essa administração. Eu tive na prefeitura lá para tratar de um assunto desse daí com o secretário de Finanças, e daí indaguei o secretário de Finanças, ele não tinha o que responder para mim, ele levantou e ficou na porta, falando: ô vereador, você já falou que falar, vai embora. Então vocês vejam a situação que nós estamos vivendo na nossa cidade. É duro de entender uma situação desse jeito. Então esperamos que a senhora prefeita analise, veja a situação que o país está vivendo, a situação que todo mundo está correndo atrás de recursos. O trabalho não está fácil de arrumar trabalho, muito desemprego, pouco recurso na mão do cidadão, e dever até obrigação e penalidade em cima de penalidade. Então eu espero que a senhora prefeita analise e estude corretamente uma situação de benefício ao nosso povo de Itararé, e não mais penalidade para o nosso povo. Também quero agradecer a volta do senhor Júlio à nossa Câmara Municipal, no qual nos engrandece muito com a sua presença de volta aqui. Ficamos muito felizes por o senhor retornar. A gente ouvia falar aí até que o senhor não ia retornar mais, ia continuar sendo secretário até o final da administração, mas a gente fica feliz de ter o senhor de volta aqui junto com nós. Muito obrigado pela sua pessoa continuar sendo vereador aqui junto com nós. Senhor presidente, senhores vereadores, representa até que a gente é chato e só fica reclamando da situação. Mas umas coisas que acontecem na nossa cidade que deixa a gente muito triste com a situação, senhor presidente, senhores vereadores. Semana passada, nós levantamos a questão daquela multa pela Guarda Municipal, daquele carro que eles multaram porque disse que estava trancando a via e aquele carro estava prestando um serviço para a secretaria, né, secretário, vereador. Então, a gente fica preocupado. Por que nós levantamos essa questão? A Guarda Municipal passou lá na frente do meu barracão, do meu ponto comercial lá embaixo, e teve a petulância, a Guarda Municipal, de multar todos os carros que estavam estacionados na frente das empresas lá. Por quê? Porque a calçada nossa é rebaixada e a calçada nossa já é recuada para poder os carros encostar na frente do comércio. Mesmo assim, o Guarda Municipal, porque ele tem o talão de multa, ele passou lá e fez multa para todo mundo que estava lá. Então, a gente fica cada vez mais triste com a situação. É aquilo que a gente falou, senhor presidente. Foi essa Casa de Leis que autorizou a Guarda Municipal nossa a ter autonomia de poder multar. Naquela época a gente já levantou a questão aqui, vamos poder multar, mas multar aquilo que pode ser multado. A Guarda Municipal não pode parar na frente do comércio e lá e conversar. Então por que está acontecendo isso? Por que esse carro está estacionado dessa maneira? Se ele não sabe das leis que existem, então ele para e pergunte no ponto comercial o porquê que está estacionado. O José Aparecido mesmo já sofreu lá na frente da Cofeira também, os carros estacionados de 45 graus lá
frente da governo, no qual foi multado. Então a gente espera que as autoridades da nossa cidade orientem. A Guarda Municipal quer multar, multe, mas multe quem tem errado. Mas tenha paciência e tenha capacidade de parar e conversar com o cidadão. Só porque eles estão de carro novo agora na rua, atrapalhando o trânsito de andar, andando a 5 por hora na rua São Pedro Nosso, eles vão poder achar que vão poder multar todo mundo agora? Eu acho que tem alguma coisa errada nisso. Eu vou fazer uma representação na corregedoria deles, que eles devem ter quem em julho os atos deles, para a gente poder ver o que pode ser feito e o que pode não ser feito. Porque é dessa maneira que tem que ser. Eu acho que tem que ter alguém que pode coibir uma pessoa dessa. Alguma vez ele não gosta de mim, ele está me multando o povo lá porque ele não gosta de mim. Então, eu, por exemplo, eu posso até, sempre eu falo, eu gosto de política, eu posso ter gente que não gosta de mim, mas eu gosto de todo mundo. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu não sou contra ninguém. Eu estou falando da Guarda hoje pelas atitudes que a Guarda está tendo. Já falei da Polícia Militar aqui. Então, eu acho que se tem uma atitude que está errada contra o cidadão da nossa cidade, nós temos que cobrar as autoridades da nossa cidade. Nós fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para defender o nosso cidadão itaranense. Então, isso não é mais do que nossa obrigação defender uma situação dessa que vem acontecendo com a nossa Guarda Municipal. Então, amanhã mesmo eu vou estar com o comandante, vou procurar falar com o comandante para ver se tem alguma atitude que pode ser tomada, e nós vamos cobrar essa situação, porque cada vez que tiver situação errada, vocês podem ter certeza que esse vereador não vai se intimidar com a situação e vamos cobrar para que seja correta a situação, porque ninguém é perfeito. Por exemplo, eu não sou perfeito, eu posso errar, mas se eu errar e alguém cobrar de mim, eu vou procurar acertar aquele meu erro. Eu não quero ver se eu não continuo com aquele erro meu. Então, eu espero que a nossa Guarda Municipal tenha uma atitude melhor com o nosso cidadão itaranense. Senhor presidente, senhores vereadores, também, agora nós temos aqui o nosso vereador Júlio, que era responsável, mas nós temos que continuar cobrando as nossas estradas da nossa zona rural. As estradas estão difíceis, o Júlio sabe disso, ele acabou de falar aqui, a gente também sabe da situação das máquinas que estão na garagem, e as estradas nossas, cada dia que passa, cai chuva, vai ficando cada vez mais difícil o nosso agricultor andar nas nossas estradas, na nossa zona rural. Então, esperamos que a senhora prefeita, agora a pessoa que vai colocar lá no lugar do Júlio, continue atendendo o nosso agricultor, continue atendendo os povos da nossa vila, para que nós continue tendo um trabalho que venha a contento do nosso cidadão itaranense. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado ao povo.